acho que eu não preciso de pesquisa para escrever esse projeto. Eu já tenho tudo dele na minha cabeça. Travei. A pesquisa para escrever ficção, ela não é obrigatória, mas ela vai te ajudar muito em todo o processo. Nesse vídeo, eu vou te fazer um mini guia de como você vai organizar as suas pesquisas para escrever o seu projeto de ficção. E aí, que tal um café? Oi, eu sou a Nath, eu sou a autora de Os Olhos de Luísa, Quando Areia Acabar Eu Estarei Aqui e Matérias do Coração, e hoje a gente vai falar sobre pesquisa. Será que você precisa pesquisar para escrever? E eu já te respondo que sim. Claro que não é obrigatório, né? O livre-arbítrio tá aí, existe pra gente usar. Mas a pesquisa vai te ajudar muito a não travar, a não ter aquele bloqueio e também a não escrever muita coisa ali fora da realidade, né? Você tem que ser verossímil na sua história. A ficção precisa de verossimilhança para que o leitor consiga adentrar, né, aquele enredo, aquela trama. Mas, né, o que é pesquisa para criar ficção, para escrever ficção? Quando a gente assiste ou lê, né, aqueles mundos incríveis e super complexos criados por escritores, pessoas normais, né, a gente fica chocado, fala, mas essa pessoa é um gênio total. Porque como ele conseguiu criar tudo isso, né? Como ele conseguiu juntar tantas referências, acontecimentos nas histórias tão emblemáticos? E eu respondo: essas pessoas fizeram uma grande pesquisa. Pesquisa é angariar diversas referências, né, informações, dados essenciais e às vezes alguns até nem tão essenciais assim, que sejam importantes para a sua história. Se você está escrevendo um livro histórico, né, um romance histórico, por exemplo, é muito importante, fundamental que você estude esse período da história, né, onde se passa a sua narrativa, porque assim você não vai dar furos, assim você não vai escrever coisas erradas, às vezes mostrar coisas erradas, né? O período histórico aconteceu, então você precisa estudar sobre o que já aconteceu para escrever sobre o que já aconteceu. Eu não sei se vocês conhecem a teoria da conspiração de que o Jack do Titanic ele veio do futuro, né, para salvar a Rose e ele que provocou o acidente do Titanic, né? Por que que essa teoria existe? Por causa de erro de pesquisa, principalmente da equipe de arte do filme, né? Muitos falam do cabelo, que não era usado naquela época, mas tem um erro em específico que eu acho que foi o que mais me chamou a atenção, foi o do cigarro, que o Jack fuma. Ele fuma um cigarro com filtro no filme. E o filme se passa em 1912, né? Que é quando o Titanic naufragou. E os cigarros com filtro só passaram a ser vendidos, comercializados a partir de 1940. Então, como que o Jack tem um cigarro com filtro, sendo que ele está em 1912? Tá? Entendem que esses detalhes, eles são muito importantes se você está escrevendo alguma coisa histórica. Se o leitor sabe dessas informações, né, com certeza, isso vai fazer ele sair da história e ver que isso é uma ficção. E quando a gente está lendo uma ficção, está assistindo uma ficção, a gente quer esquecer do mundo real. Então, quanto mais real for a ficção, mais a gente esquece do mundo real, né? Isso é um pouco paradoxal, mas é a verdade. A mesma coisa quando você escreve sobre fatos que você não viveu, mesmo sendo contemporâneos. Né? Em Matérias do Coração, por exemplo, eu falo, né, parte da história se passa em jogos universitários, mas eu nunca fui em um. Então, eu fiz uma grande pesquisa sobre os jogos universitários, né? Agora eu sou expert em jogos universitários. Eu até entrevistei pessoas, tanto pessoas que foram para se divertir, né? Quanto pessoas que foram para jogar, esportistas, para que tudo que eu escrevesse ali fosse verossímil. Quando você começa a escrever uma história, muito provavelmente você já conhece a base, né? O tema, já tem certas referências. Mas com a pesquisa você pode ir além do que você já conhece, você pode dar profundidade às suas referências e a tudo que você vai escrever. E como começar, né, essa pesquisa? Hoje a gente tem um mecanismo incrível e olha, vai ser a maior novidade que eu vou falar aqui para vocês, hein?
A internet, ela vai começar a te ajudar a pesquisar. Antes a gente tinha que usar o quê? Enciclopédia. Eu, por incrível que pareça, eu tive que usar enciclopédia já, lá nos meus primeiros anos de escola, porque eu não tinha computador em casa, né? O computador ainda não era assim, democratizado desse jeito como é. Então eu tive que usar a enciclopédia, mas hoje está tão mais fácil você buscar palavras-chave na internet. Elas vão te levar a uma pesquisa mais geral do tema que você quer procurar. Então, por exemplo, você quer escrever uma história que se passa em Brasília na época da sua construção. Você pesquisando construção de Brasília vai te levar a diversas notícias, a diversas informações, né, a pesquisas referentes a esse tema mais geral. E lendo esses resultados mais gerais, você vai ver que existem filmes, documentários, outros trabalhos, livros que falam sobre a construção de Brasília. E você vai anotar todas essas referências que foram mostradas, né, de forma mais geral. Você vai ver que até algumas delas são citadas assim várias vezes. E essas que são citadas várias vezes, você faz até um grifo assim do lado, porque realmente elas devem ser muito importantes para essa pesquisa em específico. Você tem que se aprofundar no tema. Mesmo se você vai falar, isso vai gastar o meu tempo, eu vou ter que ler muitos livros históricos. Você precisa fazer isso se você quer escrever algo que seja acreditável, né? Vamos dizer assim. Não é perder tempo, não é gastar tempo, é fazer com que a história se torne muito mais rica. O ideal é até fazer entrevistas, né? Como eu falei, se você tiver condições de pagar um profissional para que ele dê 1 hora do seu tempo, 2 horas do seu tempo para falar com você sobre os temas que você estiver escrevendo, né? Por experiência própria, muitas vezes não vai ter que sair nada do seu bolso, porque vamos supor que você esteja escrevendo um personagem principal que é um astrônomo que vive em um observatório. O ideal é que você converse com um astrônomo ou com alguém que trabalha nessa área, que já morou, já viveu em um observatório por um tempo. Às vezes até mostrar o livro para que ele leia, né, e veja referências. E se você chegar numa pessoa dessas e falar, eu sou escritor, estou escrevendo um livro sobre um personagem que é muito parecido com você, será que você pode me falar qual o seu orçamento para que a gente faça uma consultoria sobre isso? Eu tenho quase certeza que a maior parte das pessoas vai falar: "Que orçamento! Que legal que você está escrevendo esse livro, vamos conversar?". Sim, e não vai pedir nada. Lógico, se pedir, tá no direito dele, né, você vai pegar um tempo desse profissional justamente para falar sobre a profissão dele e melhorar o seu livro. Então, assim, deixa essa graninha guardada. Mas a maioria das pessoas que não tem a ver com a nossa profissão fica maravilhado ao poder ajudar a gente. E isso é muito legal. Você tem que colocar um prazo para suas pesquisas. Se você falou, eu vou ficar 2 meses pesquisando e depois vou escrever, fique 2 meses pesquisando e pare e aí depois vai escrever. Porque você precisa escrever, né? Senão essa história nunca vai sair aí da sua cabeça ou das pesquisas. Coloque uma meta de tempo, cumpra essa meta e depois, em algum detalhe ou outro que você tiver alguma dúvida, você vai lá e faz uma pesquisa aqui ou ali, né, menor, mas não enquanto está escrevendo, tá, gente? O seu tempo de escrita, ele tem que ser sagrado. Então, você não vai estar lá no seu Word, tive dúvidas sobre se eles têm cigarro de filtro ou não nesse momento. Ah, vou abrir o Google aqui agora e pesquisar. Não, anota, né? Tenha sempre ali um post-it, um papelzinho do seu lado, anota. Ah, vou pesquisar sobre cigarros de filtro. Termina seu momento de escrita, e aí depois de você ter parado de escrever, ou você vai ter alguns itens a pesquisar, e aí você pesquisa tudo de uma vez e anota o resultado, e aí quando você voltar a escrever, você já vai corrigir isso, ou você vai ter só aquele lá que você anotou, cigarros de filtro. E aí você vai pesquisar sobre ele, e aí no próximo momento de escrita você vai saber já o que colocar. Porque na hora que a gente entra no Google e entra num link, ó, a escrita vai ser deixada para trás, porque aí a gente entra num link, aí entra em outro link, aí entra em outro link e a gente se perde. Gente, o meu café acabou aqui, ó, quase acabou. Tem um golinho, porque tô falando bastante sobre pesquisa aqui para vocês. Se você tá curtindo o vídeo,
curte e já deixa a inscrição. E enquanto vocês deixam eu curtir e a inscrição, eu vou lá pegar um refil para mim. Já volto. Voltei para falar sobre outra questão, assim, muito importante sobre pesquisa, que é o seu leitor não pode notar, perceber que você fez uma pesquisa. Mas, Nath, você tá maluca, então. Vou perder todo o meu tempo aqui para o leitor não notar? Tem que notar sim. Ele tem que notar quando ele acabar de ler. Quando ele terminar de ler o seu livro e ele falar: esse livro foi incrível. Tinha várias referências sobre X coisa, tinha histórias sobre X coisa, mas durante a leitura ele tem que sentir a sua pesquisa, não tem que notar a sua pesquisa. Ou seja, não coloque infodumps. Eu já falei sobre infodumps nesse vídeo aqui. Eu super indico que você vá assistir ele, tá? Eu vou deixar ele também linkado no card final aqui do vídeo, porque é muito importante isso na hora da pesquisa. Você não pode dar aula, né, durante o seu livro. Você tem que incluir ali a informação sem que a pessoa note que você está dando uma informação. Não é para provar para o leitor: olha, leitor, eu pesquisei aqui, fiz a pesquisa, olha aqui, 18 mil pessoas morreram nesse dia, que sei lá o que lá, sei lá o que lá. Não, gente, o leitor tem que sentir a sua pesquisa, ele tem que estar lendo e não perceber que tem uma informação ali, tem um dado ali. Esse dado ele tem que estar tão bem inserido na sua história que ele vai ser parte da sua história. Eu acho que essa é a parte mais importante. E relaxem, no primeiro rascunho, provavelmente você vai dar umas aulas, tá? Porque a pesquisa está fresca na sua cabeça. Você vai querer pôr ali na história tudo que você pesquisou. Na hora que você estiver reescrevendo, na hora que você estiver revisando, é a hora que você vai ter que tornar isso fluido. Que você vai ter que tirar informações, às vezes colocar uma cena que mostra essa informação sem falar da informação em si, tá? Então, primeiro rascunho, relaxa que vai estar ali, o infodump, mas depois você vai ter que reescrever para tirar ele dali. Livros de cartas, né, epistolares, livros de memórias, biografias, são lugares ótimos para pesquisa, tá? Já fica aí essa dica. E agora eu vou dar alguns exemplos de obras que a pesquisa foi muito minuciosa e dá para perceber esse trabalho, que é a série de livros de Percy Jackson, do Rick Riordan, que tá, assim, lotada de referências da mitologia grega, né? A gente não precisa ir tão longe quanto ele, porque ele é professor de mitologia grega, né? Então, além dele se especializar, ele se formou nesse negócio, mas dá para ver que ele tem um aprofundamento, ele foi atrás desse aprofundamento e escreveu uma história com seus conhecimentos. Então, tudo que a gente vê ali tem uma base muito grande e a gente confia, né? Eu confio nos dados que ele está me falando ali da mitologia grega. As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek, foi uma das minhas leituras do ano passado. E a personagem, ela mora por um tempo em um submarino e tem muitas referências a animais marinhos. E com certeza ela fez pesquisa para fazer isso. Ela com certeza deve ter entrevistado alguém que já morou num submarino, porque a gente consegue sentir o que é morar num submarino enquanto lê. Tá? Então é uma ótima referência para pesquisa também. Em The Last of Us, né, o fungo que dá origem aos zumbis, que no começo da série, inclusive, eles colocam uma cena de cientistas falando, né, sobre os fungos e como eles seriam causa do apocalipse, talvez. E eu já digo que a maioria das histórias de zumbis tem um fundo científico bastante apurado, tá? Bastante pesquisado, porque é necessário, né? Para ser uma coisa crível, a gente precisa ter esse fundo que teve uma pesquisa. E Bastardos Inglórios, que é um dos meus filmes favoritos, né? Uma das melhores cenas do filme é aquela do carteado, onde o personagem, que é norte-americano, né, que é estadunidense, ele pede mais 3 bebidas. Eu acho que ele faz assim. São 3 formas de fazer 3, né? Tem assim, assim e assim. Os norte-americanos fazem de um jeito, os alemães fazem de outro. E nesse momento, os alemães descobrem que ele está ali, né? Esse estadunidense está infiltrado nesse rolê. Então, e aí rola ali, né? Tarantino. Então rola sangue,
Mas olha essa pesquisa que minuciosa, né? O modo como ele vai fazer um 3 com a mão, né? E como os outros faziam um 3 com a mão. É uma pesquisa muito minuciosa. E você só vai notar que isso foi uma pesquisa depois que acabar o filme. Você vai falar, essa cena foi muito boa. E foi porque ele sabia que os alemães faziam assim. Então, na hora que você está assistindo, você só fala, gênio, gênio. Fazer pesquisa para escrever ficção vai te ajudar a ser verossímil e também vai mexer muito com a sua imaginação, eu tenho certeza. Eu amo momentos de pesquisa, tá? Eu ainda pretendo escrever um romance histórico. Eu quero que ele se passe na década entre 60 e 70. E eu sei que ele vai precisar de muito mais pesquisa do que eu tô acostumada a fazer com os meus romances contemporâneos. Mas eu tô muito animada para começar. Me diz aqui nos comentários se você costuma fazer pesquisa para escrever. E eu tô deixando aqui linkado 2 vídeos. Um é aquele do Infodumps e esse outro que eu acho que você vai poder gostar de assistir também. E a gente se vê na próxima.